Hoje eu queria meditar um pouco sobre o melhor de Deus já veio. Você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, na primeira epístola de João, lá no finalzinho, perto do final, no capítulo 1. Ou acessar a sua Bíblia. Por que você veio aqui hoje? Qual é o motivo de você ter vindo a um culto, num sábado à noite, numa igreja, se reunir? Qual é o motivo de você, inclusive, estar, de certa maneira, se expondo a algum risco na pandemia que nós estamos vivendo? Em nome de Jesus, nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança, imaginamos que em nome de Jesus ninguém vai se infectar aqui, mas de certa maneira é um certo risco. Qual é a razão de nós nos reunirmos aqui nesta noite? Por que você veio aqui? Talvez porque alguém te convidou? Talvez porque você está se sentindo a necessidade de um propósito na sua vida, de algum significado na sua vida. Talvez você tenha vindo aqui porque está com um monte de problema e quer que Deus ou alguma divindade, ou se é que há algo que possa resolver o meu problema, que resolva o meu problema. Ou talvez você tenha vindo aqui para conquistar a sua vitória com sabor de mel. Afinal de contas, qual que é a razão do porquê que nós nos reunimos aqui todos os finais de semana? Por que há mais de 2000 anos, nós nos reunimos e conservamos uma mensagem? Proclamamos uma mensagem. Que mensagem é essa que vale a pena ser proclamada e conservada? Por que nós estamos reunidos? Semana passada o Bitem trouxe a palavra do porquê que nós somos cristãos e eu quero seguir nesse raciocínio. Qual é o motivo de nós nos reunirmos aqui? Preservarmos essa mensagem há mais de 2000 anos de história. O que tem de especial nisso? O que é que aconteceu lá no ano 30 depois de Cristo? O que aconteceu ali na cidade de Jerusalém? O que aconteceu que começou esse movimento enorme e que estamos aqui até hoje? Quando João escreveu a sua carta, a primeira epístola de João, quando ele escreveu a sua carta, alguns estudiosos vão dizer que talvez esteja aí cerca de 90 anos depois de Cristo. Então, todas aquelas pessoas que já tinham visto Jesus, que caminharam com Jesus, a geração já estava passando. E havia muitas lendas, histórias, boatos do que teria acontecido. O que aconteceu na história para que um grupo de pessoas começasse a se reunir com tamanha frequência, com tamanha dedicação e com uma mensagem a ser proclamada. E várias histórias surgiram. E surgiam histórias mirabolantes. Histórias como, por exemplo, dizendo, não, o que aconteceu foi que um espírito surgiu. E ele não tinha corpo físico. E quando ele andava sobre as areias, não deixava pegada. Não deixava nem pegadas. Essa foi uma linha que foi conhecida como a heresia do gnosticismo. E havia muitas histórias do que estava acontecendo ali. E então chega João, o apóstolo João, provavelmente aqui velhinho já, senhorzinho. E ele viu Jesus. Ele esteve com Jesus. Nós vamos ver que ele tocou em Jesus. E agora ele aparece no meio de todas essas histórias dizendo, olha, eu estava lá. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu vou contar para vocês que história é essa que move a todos nós e por que nós nos reunimos e qual é a mensagem que nós proclamamos. Eu fico imaginando, gente, quando eu leio a Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, eu sou imaginativo, a minha imaginação vai longe. Eu fico imaginando como um narrador de filme, sabe aqueles filmes começando com um narrador, aquela trilha sonora, falando muitos boatos e muitas histórias já surgiram sobre o que aconteceu. Mas eu vou dizer para vocês o que de fato aconteceu. Mais ou menos isso que está acontecendo aqui com João. Ele vai explicar o que aconteceu e o porquê, a razão pelo qual eles se reuniam. E aí nós estamos aqui na primeira carta de João, no capítulo 1. E o apóstolo João, aquele que esteve com Jesus, ele vai começar a carta dele dizendo... É interessante que ele está tão empolgado para dizer o que ele quer dizer, que ele não faz nem a tradicional introdução que geralmente tem nas cartas. Ele já começa na mensagem. Por isso muitos não chamam nem de carta, João. Falam que é um tratado teológico. Mas ele começa dizendo... Proclamamos a vocês... aquele que existia desde o princípio. Espera aí. Ele está dizendo, olha, o que nós proclamamos para vocês é que aquele que existia desde o princípio. O que é que existe desde o princípio?
Ele está dizendo aqui de algo ou alguém que já existia desde o princípio do mundo, desde o princípio do universo. Ou que, na verdade, antes do princípio já existia. Como ele mesmo diz no seu evangelho, que nós temos o evangelho de João, ele diz que era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que era desde o princípio, aquele que ouvimos, aquele que vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas mãos. Então João aqui ele é realmente uma testemunha ocular do que aconteceu. Ele está dizendo, olha, nós não só o vimos, nós não só o ouvimos, mas a gente tocou nele. Nós o tocamos com as nossas mãos, era de verdade. Não era esse espírito que vocês dizem que andava e não tocava na areia. Era realmente um ser humano. Nós o vimos, nós o tocamos, nós o sentimos, nós choramos junto com ele. Ele era aquele que esteve junto de nós. E João começa a contar aqui que evento foi esse assombroso evento, esse evento que foge a tudo que você imagina na história da humanidade, do que aconteceu ali no Oriente Médio Antigo, na época de Jesus. Apareceu alguém extraordinário. Apareceu alguém que fugia a todas as explicações que eles já tinham. Os judeus nessa época esperavam um grande Messias libertador, eles esperavam alguém que traria liberdade da opressão de Roma, mas apareceu aqui um homem inimaginável, que veio da região de Nazaré, um homem simples, que eles tocaram, que eles estavam com eles. E aí vocês imaginam, é um carpinteiro. Sabe, é o cara que fez o armário lá de casa. Ele frequentava as festas de casamento com a gente. Ele bebia vinho com a gente. Ele saía junto com a gente. Né? Ele ia nos rolês com a gente. É o filho da Maria. Sabe o filho da Maria, o filho do José? Esse homem, um homem comum, sem pretensão nenhuma, da periferia da Galileia. Um lugar que ninguém imaginava, tanto é que na Bíblia nós vamos ver o Natanael dizendo, de Nazaré, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nós temos aqui algo inexplicável, um homem comum, verdadeiramente homem. Mas tinha algo errado nesse homem, não é algo errado, né? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Tinha algo diferente. Tinha algo inexplicável. Ele viveu uma vida tão extraordinária que exigiu uma explicação do que estava acontecendo. Não era um homem comum. Era um homem comum. Mas quando ele começava a falar, quando ele começava a pregar, os corações ardiam, os corações queimavam. O texto bíblico diz que ninguém ficava sem ouvir o que ele tinha para dizer, porque as suas palavras eram com autoridade. Quando ele começava a falar, todas as pessoas ficavam em silêncio, ouviam o que ele tinha para dizer, e seus corações queimavam. E esse homem começou a curar cegos, curar paralíticos, era alguém que exigia alguma explicação. Algo extraordinário estava acontecendo ali naquela região. E que nem os próprios discípulos, nem os próprios apóstolos entendiam o que é que estava acontecendo. E João diz, olha, proclamamos a vocês que aqueles que nós vimos, ouvimos e tocamos, ele é a palavra da vida. Ele é a palavra da vida. Ele era muito mais do que um simples ser humano. Ele era muito mais do que um simples homem. Ele era alguém que exigia alguma explicação a mais. Isso é extraordinário e até mesmo assombroso. O Houston Smith, ele diz que em toda a história da humanidade, apenas 2 pessoas, provavelmente apenas 2 pessoas viveram uma vida tão extraordinária, mas tão extraordinária, que as pessoas tiveram que perguntar para aquela pessoa não apenas quem ela era, mas o que ela era. De que espécie você é? Que espécie você representa? O que é você? Só 2 pessoas viveram uma vida tão extraordinária assim. De acordo com ele, uma foi Buda. A questão e o problema é que o próprio Buda, ele diz categoricamente e enfaticamente que ele não é um Deus, e que ele não é um ser angelical, e que ele não é divino. Ele mesmo proclamou isso, ele mesmo disse isso. Eu não sou Deus, eu não sou angelical, eu não sou divino. Ele realmente era simplesmente um homem comum. E quanto a Jesus?
Jesus foi essa segunda pessoa, que viveu uma vida tão extraordinária que as pessoas perguntavam não só quem ele era, mas o que ele era. Tipo, o que é você? Quem é você? De onde você veio? O que você representa? E aí que está a grande questão que explode as nossas cabeças e que faz com que a gente esteja diante do evento mais assombroso e maravilhoso da história. O próprio Jesus declarou ser o Deus criador do universo. Aí nós estamos diante de um grande dilema. Como pode isso acontecer? Ele é um homem. Nós tocamos nele, ele participa dos casamentos com a gente, ele sai nas festas com a gente. Como pode esse homem ser Deus? Como pode esse homem se proclamar ser Deus? E Jesus, ele realmente se autoproclamou Deus. Nós vemos isso de forma extensiva na Bíblia, o quanto Jesus se autoproclamou Deus. O próprio Jesus, ele alegou ter autoridade para perdoar pecados. Só Deus tem autoridade para perdoar pecados. O próprio Jesus afirmou que só Ele poderia dar a vida eterna. Só Deus pode dar a vida eterna. Ele mesmo afirmou que poderia eliminar a morte. Eu posso eliminar a morte. Só Deus, ou o Criador da vida, tem poder para eliminar a morte. Ele afirmou ser a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele afirmou ser a própria verdade. Ele disse ter a autoridade para julgar o mundo. Ele se autoproclamou Deus. E por fim, categoricamente, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, ele afirma ter um nome divino, um nome de Deus. Ele afirma ser eu sou. Lá em Moisés, lá em Êxodo, quando Deus aparece para Moisés, e Moisés pergunta, quem é você? A resposta que Deus diz é, eu sou. Eu sou. E digam que eu sou Javé, o nome de Deus. E aqui Jesus está reunido com a multidão e perguntam para ele, começam a falar com ele sobre Abraão. E aí Jesus olha para eles e diz, Abraão? Ah, sei Abraão. Eu conheço Abraão. Eu conheço, sabe? Antes de Abraão, eu sou. Isso foi tão bizarro para as pessoas que estavam ouvindo Jesus dizer, que imediatamente começaram a acusar ele de blasfêmia. Como assim? Você está alegando que é Deus, mas você é só um homem, você é só uma pessoa. Como você pode ser Deus? Você está alegando a ser Deus? E a Bíblia diz que eles começaram a pegar pedras para matar Jesus pela acusação de blasfêmia. Então nós estamos de um homem que viveu uma vida tão extraordinária que exigia explicações e ele mesmo se autoproclamou Deus. Ele mesmo se autoproclamou Deus. Ah, Felipe, mas muitas pessoas se autoproclamaram Deus na história. É verdade, algumas pessoas se autoproclamaram deuses na história. Faraós egípcios e imperadores e etc. Muitas pessoas se autoproclamaram Deus. Mas ninguém em toda a história viveu uma vida tão extraordinária que convenceu milhares de que ele realmente era Deus. Ninguém na história. Então, quando nós vemos isso que está acontecendo, esse evento de que parece que Deus apareceu, não parece não, é que eu estou construindo um argumento, eu creio que apareceu mesmo. Mas quando nós estamos nesse evento que Deus apareceu no meio da história, e os discípulos estavam tentando entender o que é que estava acontecendo, nós tínhamos Deus se revelando no meio de nós, o próprio Deus, no homem, numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui diante de um trilema. Não é um dilema. Dilema é só duas, né? Nós estamos aqui diante de um trilema. De apenas 3 possibilidades, que o próprio C.S. Lewis fala sobre isso no livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Nós temos aqui um trilema. Ou esse homem é doido, ou ele é um lunático. Ele é doidão. Imagina uma pessoa, não, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos farei descansar. Imagina você encontrar uma pessoa na rua falando, não, Abraão, eu estava lá, eu conheci Abraão. Ou esse cara é doido, é um lunático. Essa é a primeira opção. A segunda opção é, ou ele é descaradamente um mentiroso e enganador. Ele está enganando uma multidão conscientemente. Ou ele é doido, ou ele é um enganador, ou nos resta a terceira opção, ou ele realmente é Deus. Ou ele realmente é Deus entre nós.
A questão é que ele viveu uma vida tão extraordinária e cheia de sinais e maravilhas que ele convenceu a todos ao seu redor que ele realmente era Deus. Que ele realmente é Deus entre nós. Nós estamos então aqui diante do maior acontecimento da história. Nós estamos aqui diante do maior evento da história, que o próprio Deus se revelou e se manifestou no meio de nós. Ele veio até nós, ele veio nos resgatar. Essa é a mensagem pela qual nós proclamamos e que o apóstolo João está dizendo. Aquele que era, desde o princípio, nós o vimos, nós o tocamos, nós estivemos com ele. Eu sei do que eu estou falando porque eu estava lá. Eu vi. Eu ouvi, nós ouvimos, nós vimos. E ele diz, olha, aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Ele veio. Então, meu irmão, você está aqui diante de um dilema hoje, de um trilema, na verdade. Você está aqui diante de um trilema. Não existe essa história de que Jesus era um grande professor, Jesus era um grande filósofo, de que Jesus era um grande homem. Não existe essa opção. Você está diante de um trilema. Ou você acha que ele é um lunático, ou você acha que ele é um enganador, mentiroso, descarado, ou você reconhece que ele é Deus entre nós e dobra os seus joelhos e o obedece. Só existem essas três opções. O próprio C.S. Lewis, ele fala sobre isso no livro Cristianismo Puro e Simples. Olha só o que ele diz. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice ditas por muito a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretende ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e seu Deus. Mas que ninguém venha com a paternal condescência de dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho e assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Deus revelado no meio de nós. Deus apareceu no meio de nós. Deus apareceu no meio do povo. E era isso que João estava dizendo. Olha, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Aconteceu que Deus veio. Aconteceu que Deus se revelou no meio de nós. E nós o vimos, nós o contemplamos, nós vivemos com Ele. E agora nós proclamamos essa mensagem. E é por isso que nós nos reunimos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que essa mensagem continua a ser proclamada por mais de 2000 anos de história. Porque esse é o maior evento da história, o mais assombroso evento da história. E João diz, e agora nós proclamamos. E qual é a mensagem que nós proclamamos? Nós anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Para quê? Para que tenham comunhão conosco. Para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João, então, ele está dizendo, olha, o próprio Deus habitou entre nós. E porque Ele veio, e porque Ele se manifestou, porque Deus veio, então agora nós proclamamos que vocês e todos nós podemos ter comunhão. Mas Ele não está falando aqui de comunhão humana, de uma comunhão horizontal. Com o meu irmão, uma comunhão que você pode ter comigo, ou com o irmão que está sentado ao seu lado. João não está falando aqui de uma comunhão horizontal. O problema é muito pior. O problema é que desde Gênesis, com a queda de Adão, o ser humano está separado de Deus. O problema é
que nós escolhemos nos rebelar contra Deus e viver a nossa vida independente. Nós rejeitamos a vida que Ele nos ofereceu em plena comunhão. É isso que o Jardim do Éden representa em Gênesis. Plena comunhão com Deus, verdadeira comunhão com Deus. Deus criou você, você foi criado para ter plena comunhão com Ele, para amá-lo e ser amado por Ele. Esse é o propósito da sua vida. Foi para isso que Ele criou você. E nós tínhamos essa plena comunhão no jardim. Só que quando nós nos rebelamos e dizemos, eu não preciso de Deus, eu dou conta da minha vida, eu posso conduzir o meu próprio rumo, eu posso construir o propósito da minha vida. Quando nós dissemos isso, fomos expulsos da presença de Deus, ou melhor, nós sofremos a consequência de escolher viver longe da presença de Deus e estamos completamente separados. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 28, no 23, que todos pecaram e estão então separados, destituídos da presença, da glória de Deus. Então o ser humano perdeu a comunhão, perdeu o centelho de vida, perdeu o propósito, perdeu o significado. Sabe aquele buraco existencial que existe dentro de você e que existe na nossa vida dizendo quem sou eu, qual que é o significado, qual que é o propósito da minha vida. Eu preciso encontrar um significado e um propósito para a minha vida. Eu preciso sentir que a minha vida vale a pena ser vivida. Sabe todo esse anseio de vida que nós temos? Por isso que nós gostamos tanto de filmes de super-heróis, por isso que nós gostamos tanto de fantasias, por isso que a gente gosta de Senhor dos Anéis, por isso que a gente gosta de Harry Potter, por isso que a gente gosta das fantasias, porque traz um significado, um sentido. Olha, a vida tem sentido, a vida tem propósito, a vida não é um absurdo, a vida não é um absurdo. E nós ficamos repetindo isso para nós mesmos, com um vazio existencial por dentro de nós, uma sede por vida, uma sede por algo a mais. Como C.S. Lewis mesmo disse, ele disse, olha, se o pato quer nadar, existe água. Se a criança quer comer, existe comida. Se nós queremos sexo, existe sexo. Mas existe algo em nós que não consegue saciar o nosso desejo. Existe algo em nós que não consegue saciar a nossa sede existencial. A única conclusão que eu posso chegar é que eu não fui criado para esse mundo. E toda essa sede, todo esse anseio que nós temos por vida, nós perdemos porque estamos separados de Deus. E agora o apóstolo João diz, olha, ele veio, e quando Jesus veio, era Deus se conectando com a terra outra vez, era o Senhor redimindo e reconquistando para si o mundo, reconquistando a comunhão plena. Então João diz, olha agora, por meio de Jesus Cristo, por meio do Deus que habitou entre nós, podemos ter comunhão com o Pai e com o Filho. Vida plena outra vez, significado outra vez, porque através dele nós tivemos os nossos pecados perdoados. No restante do capítulo 1, o próprio João ele vai dizer, olha, que Deus é luz, e nós podemos ter comunhão com Ele, e se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Através dele nós conseguimos e alcançamos, na verdade, através dele nós ganhamos a remissão dos nossos pecados. E aí nós descobrimos nessa proclamação, qual é a proclamação? Qual é a mensagem que nós anunciamos? Qual é a proclamação do porquê nós estamos reunidos nesta noite? Que Jesus não veio simplesmente salvar a sua alma, para você não ir para o inferno um dia. Que muitas vezes essa é a mensagem, né? Você tem medo de ir para o inferno? Eu já fiz muito evangelismo terrorista, gente, sabia? É verdade. Eu já fiz muito evangelismo terrorista. Eu chegava na casa da pessoa, se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? A pessoa, eu acho que ia para o céu. Mas aí eu fazia a pessoa se convencer que ela ia para o inferno, tadinha. Por mais que essa mensagem seja verdadeira, porque enquanto nós estamos afastados de Deus, todos nós estamos condenados e merecemos o juízo de Deus, isso não é mentira, é verdade. A questão é que Jesus não veio só salvar a sua alma do inferno. A questão é que Jesus veio na terra para que você pudesse ter comunhão com Ele. Vida eterna que começa agora. Que o melhor de Deus, a que tanto você anseia, que tanto você procura, o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. O melhor já veio. Ele habitou entre nós.
morreu na cruz e ressuscitou. Claro que o seu reino será manifestado com toda a sua plenitude no futuro. Então o melhor de Deus já veio, mas ainda não. Ainda virá com toda a sua plenitude. Mas o melhor de Deus já veio. Proclamamos essa mensagem que através dele nós podemos ter comunhão. E essa comunhão é com o Pai e o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas. E aí João vai começar a finalizar a sua introdução da carta, dizendo: escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Escrevemos essas coisas, e aí algumas outras versões, algumas outras traduções vai dizer que escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. O que ele está dizendo é que sem esse relacionamento, sem essa comunhão com Deus que apareceu no meio de nós, Jesus Cristo, que é perfeitamente Deus, perfeitamente homem, numa só essência. Isso já gerou muito debate na história, mas é isso que nós temos diante de nós e que os apóstolos entenderam, que Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, habitou entre nós e veio nos resgatar para que nós pudéssemos ter plena comunhão. E apenas através dessa plena comunhão é que nossa alegria pode ser completa. Que não existe alegria completa enquanto nós não tivermos plena comunhão com Cristo. A alegria pela qual nós buscamos, a essência da nossa vida, o propósito, o significado, a nossa alegria não é completa enquanto não estivermos com Cristo. Com esse Cristo que se manifestou no meio de nós. E aí o próprio Jesus vai falar sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 22, o próprio Jesus ele diz, olha, da mesma forma, Jesus estava dizendo, o que está acontecendo aqui? Jesus estava prestes a morrer. E ele estava prestes a morrer e ele disse para os discípulos, olha, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou morrer. Eu vou sumir, mas eu vou voltar. 3 dias depois eu vou voltar. E os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo ali, mas como assim? Ele é o Messias, ele é o nosso libertador. Como é que ele está falando que vai sumir, que vai desaparecer? E ele diz, olha, da mesma forma, agora vocês estão tristes. Então Jesus reconheceu que os discípulos estavam tristes. Ele diz, olha, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Então se alegrarão e ninguém poderá lhes tirar essa alegria. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão direto ao Pai e Ele atenderá. Porque pediram em meu nome, vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Peçam em meu nome. Receberão e terão alegria completa. Essa é a alegria que Cristo tem a oferecer a você nesta noite. Essa é a mensagem que nós proclamamos nesta noite. Nós proclamamos a mensagem que há mais de 2000 anos atrás, Deus apareceu no meio de nós. Ele se revelou no meio de nós, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele sofreu numa cruz, ele sofreu a dor que nós deveríamos sofrer. Ele sofreu toda a angústia que você pode imaginar. Ele sofreu toda a dor que você possa imaginar, para que Ele mesmo possa dizer para você, eu sei o que você está enfrentando. Ele foi tentado pelos mais diversos tipos de tentações, mas não pecou, permaneceu firme e fiel até a morte de cruz. E agora Ele nos oferece verdadeira alegria, alegria plena, comunhão com Ele, comunhão com o Pai por meio do Filho. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Para finalizar, o salmista também nos diz, o salmista também expressa essa alegria que nós encontramos em Deus. No Salmo, no capítulo 30, no versículo 11, no versículo 2, o salmista diz, olha, transformar-se, Senhor,
Transformaste o meu pranto em dança, tiraste as minhas roupas do luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale, Senhor meu e Deus meu. Te darei graças para sempre, porque o Senhor me deste toda a alegria. O Senhor tirou as minhas vestes de tristeza e me deu vestes de alegria. Aleluia. O céu desceu na terra e criou raízes em nossos quintais. O banquete da vida em pleno luto celebrou o nosso casamento. A liberdade cantou. Sobre a nossa morte o amor viveu, triunfou. Sorria, sorria, vem pra festa, Ele está aqui. Diante do nada, nos deparamos com o tudo. A tristeza sorri diante dele. O sofrimento descansa em seus braços. Mancos dançam de alegria em sua presença. Cegos enxergam suas mazelas ocultadas. A fome e a sede interna são saciadas. A vida é perdida e encontrada nele. A face vai ao pó e os joelhos se dobram, e o novo ser em seu fim, enfim se levanta. O céu desceu na terra e criou raízes em nossos quintais. O banquete da vida em pleno luto celebrou o nosso casamento. A liberdade cantou, o amor sobre a morte viveu. Triunfou, sorria, sorria, vem pra festa, Ele está aqui. Éramos estábulos, acreditando ser palácios. Nossos tronos de mentira estavam sujos, escuros, inabitáveis. Se fez prisioneiro, Ele, Cristo. A sua graça compôs versos de liberdade para libertar-nos, nós, cativos. A luz veio até nós, andou sobre os cubículos da nossa alma, revelou as imundícias das nossas profundezas da escuridão, esmagou os pecados do nosso coração. O céu desceu na terra. O céu desceu na terra, criou raízes em nossos quintais. O banquete da vida, em pleno luto, celebrou o nosso casamento. A liberdade cantou, a liberdade cantou. O amor sobre a morte viveu, triunfou, sorria, isso, sorria. Vem pra festa, Ele está aqui, aleluias. No mais profundo choro do seu luto, no mais obscuro leito da sua morte, seus ouvidos se inclinaram para o som da palavra viva, que dizia: viva! As melodias do amor sopraram em seus pulmões, e as batidas do seu coração soaram como tambores em rodas de samba. A morte não o segurou, não o segurou. Festa no céu, nos guetos, nas igrejas, gritos, show, gol. O coração dança, dança no seu pulso. Cristo ressuscitou, aleluias. Muros agora são pontes, cordas agora são laços de amor. Prisões, correntes, celas, grades. Pare, pare, ouça o barulho das chaves, ecoando recomeços, comunhão, liberdades, vidas enfim livres. Vimos, ouvimos e proclamamos: Cristo vive. Vimos, ouvimos e proclamaremos: Cristo vive. O céu desceu na terra, criou raízes em nossos quintais. O banquete da alegria em pleno luto celebrou nosso casamento. A liberdade cantou, o amor sobre a morte triunfou, viveu, ressurgiu, aconteceu. Sorria, vem pra festa, porque Ele, o Rei dos Reis, está aqui. Aleluia. Aleluia! Aleluia!
nós proclamamos: Cristo veio, habitou entre nós, morreu numa cruz e vive. E através dele nós temos esse convite: venha fazer parte da festa. Venha fazer parte da festa. Venha fazer parte da plena alegria que Ele pode nos oferecer. Se coloque em pé no seu lugar nesse momento. Vamos orar. Se entregue, coloque o seu coração diante dEle. Renda-se a Ele nesta noite. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor habitou no meio de nós. Te louvamos porque o Senhor interviu na história. A história se dividiu, o maior evento que aconteceu, o Senhor se manifestou no meio de nós, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E agora nós proclamamos esta mensagem, que por meio do Senhor nós temos comunhão com o Pai, e a nossa alegria é completa. Essa é a mensagem que nós proclamamos. É por isso que nós estamos reunidos aqui nesta noite. Nós te louvamos, entregamos os nossos corações e as nossas vidas ao Senhor, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. E amém, e amém, aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor nesse momento. Glória a Deus. Uou.